Para todos que nos veem nesse momento, independentemente do fuso horário, esse é o seu programa Sem Preconceitos. Espero que estejam todos aí ligadinhos. Estamos aqui para mais uma conversa, levarmos para si aquilo que nos é de direito e fazermos compreender algumas coisas que precisamos saber. Sejam todos bem-vindos. Eu admito que eu sou aleijado. Aleijado é tipo um título. É professor é um título, mas eu tenho um nome. Preconceito normalmente é a caracterização que a sociedade impõe ou incute na sua mente. Somos todos iguais perante a lei. Eu sou mesmo aleijado, mas sou capaz. Aleijado que faz aquilo e o físico não faz. Cada um de nós tem uma deficiência, mesmo não física, mas psicológica. Eu normalmente gosto que me chamam de aleijado. Eu não sofro preconceito. As pessoas é que têm preconceito. Nós sofremos muito. Muitas das vezes mata o nosso eu. Cada um de nós tem a oportunidade de poder mostrar aquilo que realmente é, aquilo que realmente vale e é capaz. Tudo aquilo que você faz, eu faço. Tudo que eu faço, você não faz. Eu não sofro. As pessoas é que são preconceituosas, elas é que pensam do seu jeito. Preconceito, comigo não há. Temos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações e temos os mesmos deveres e devemos ser cidadãos, sim senhora, com exemplos positivos. Seja como for a tua história, a quem não vive só ficou na memória. Ajuda o outro, dá um beijo no rosto e o tempo te trará bênçãos de novo. O Sem Preconceitos será um programa quinzenal que passará na telinha da TV Muzangala 2 vezes por mês, de forma quinzenal. Nós estaremos aqui para falarmos, abordarmos sobre os temas que são abrangentes ao preconceito e não só. No âmbito geral, vamos tentar perceber aqui com psicólogos e histórias contadas na primeira pessoa o que é isso de preconceito, como encaramos isso, que lições boas podemos tirar do Sem Preconceito. Ao Sem Preconceito. Eu vou começar por apresentar aqui os meus convidados. Temos o senhor Micael Neto, o senhor Micael Daniel, que é o nosso advogado e trainer de liderança corporativa. Muito bom dia, boa tarde. Bom dia. Como está? Está tudo bem. Essas forças? Tranquilo. A acessibilidade aqui foi boa? É um problema. É um problema, já vamos saber disso, se é realmente ou não. À minha esquerda tenho o Aliecha Neto, certo? Certo. O Aliecha, como é que eu lhe apresento? Spoken Word? Escritor, ok. Então, o Aliecha é o nosso escritor, estará aqui para contar-nos na primeira pessoa a sua experiência de vida e também para levar-nos à compreensão de alguns aspectos aqui ligados à poesia ou à literatura, certo? Certo. Muito obrigada. Então, como tema de hoje, nós vamos falar sobre a Lei da Acessibilidade em Angola. O que é isso, Lei da Acessibilidade? Quando é que começou a vigorar em Angola? Será que existe? Então, vamos tentar perceber isso e temos aqui nada melhor do que o nosso advogado para nos levar à compreensão. Senhor Micael, Lei da Acessibilidade em Angola, o que é? Ok, muito obrigado. Antes de nós começar a fazer qualquer abordagem relativamente à lei da acessibilidade, é necessário contextualizar o seguinte. A Convenção da República de Angola, que foi promulgada em 2010, estabelece 2 regimes relativamente à proteção da pessoa com deficiência. Nós estamos a falar do regime geral, que estabelece um conjunto de normas visam salvaguardar os interesses das pessoas com deficiência. Depois temos um regime especial que salvaguarda aqui direitos àquelas pessoas que adquiriram deficiência na guerra. Então temos estes 2 regimes. Em função da aprovação da Constituição, outras normas foram sendo aprovadas. Aprovou-se em 2012 a Lei da Pessoa com Deficiência, ou seja, o regime geral que vem então dar corpo à norma da Constituição. Essa Lei da Pessoa com Deficiência estabelece todas as condições e critérios relativamente àquilo que são os direitos da própria pessoa com deficiência. O regime geral
antes da aplicação de qualquer norma específica, olha sempre pela lei da pessoa com deficiência. Em virtude disso, houve a necessidade, então, de olhar-se mais na especificidade. Ok. Daí que, para além da lei de acessibilidade, foram surgindo outros diplomas legais, que, por exemplo, que estabelecem a reserva de vagas a nível do emprego, habitação, transporte, vários outros diplomas foram surgindo. A lei de acessibilidade, ela foi aprovada em 2016 e vem estabelecer um conjunto de critérios e normas relativamente à acessibilidade. E a acessibilidade aqui, essa lei espelha em 5 vertentes. Nós estamos a falar acessibilidade arquitetônica, comunicacional, metodológica, instrumental e atitudinal. Então, essas 5 vertentes da acessibilidade é que depois vão desembocar aquilo que são as condições e os critérios de acessibilidade. Por exemplo, relativamente à acessibilidade arquitetônica, nós estamos aqui a falar do acesso, né, a bens sem qualquer constrangimento, sem qualquer barreira. Né? Okay. Estamos a falar do edifício, a priori o edifício deve ter elevadores, né, para facilitar a mobilidade, quer daquelas pessoas com deficiência motor e que se locomovem em cadeiras de rodas, por exemplo, como no meu caso, quer para aquelas pessoas com deficiência visual, não é, porque têm maior dificuldade em aceder às escadas, eles por intermédio dos elevadores e instalados com os equipamentos sonoros, o sistema Braille, eles conseguem então locomover-se ao edifício todo, em qualquer andar. Então, a acessibilidade, conforme disse, é em função dessas 5 dimensões, né? Domínio arquitetônico, comunicacional, instrumental. O que leva com que deve-se observar, né, deve-se criar determinados critérios e condições em função dessas 5 vertentes. E a violação desses, e a violação desses critérios todos é que depois desembocam em responsabilidades, que podem dar responsabilidade administrativa, civil e criminal. Depende muito do caso em concreto. Ok, muito obrigada. Senhora advogada, eu queria que nos explicasse aqui qual é o órgão em Angola responsável pelo controle dessa mesma lei. Aquele que está lá para penalizar a caso de alguma instituição não cooperar com o Estado ou não apresentar devidamente as condições precisas na lei. Ok, a lei da acessibilidade, ela tem 2 níveis, né? Antes de irmos na questão, deixa-me esclarecer aqui uma situação. Ela tem 2 níveis de controle. Primeiro, nós temos a nível local e temos a nível institucional. Não, temos a nível superior e a nível local. Ou seja, a nível superior temos aqui o Presidente da República, nos termos do artigo 43 da referida lei, tem competência para estabelecer a fiscalização e avaliação do cumprimento, né, dessas normas, no que toca todas as infraestruturas de natureza central que forem desenvolvidas pelos órgãos a nível central, ou seja, pelos ministérios. A nível local, estamos aqui a falar de governos provinciais, administrações, distritos e bairros. Aqui o controle é das administrações municipais. Como é que eles fazem o controle dessa lei? Eles fazem através do momento de aprovação dos projetos urbanísticos. Como o governo provincial e as administrações municipais têm aqui os gabinetes das infraestruturas, no fundo fazem o licenciamento dos projetos. É a partir desse momento em que se faz então a fiscalização dessa lei. Se efetivamente o projeto que querem ser implementado numa determinada zona reúne ou não as condições e critérios de acessibilidade. Se não, é solicitado para o seu melhoramento. Em caso de violação, aplicada uma multa. Agora, para além disso, nós aqui estamos a falar no domínio administrativo, mas há um outro domínio que é já no domínio do contencioso, ou seja, aqui é quando se verifica a violação de direitos subjetivos, né? No caso inerente à própria pessoa. Por exemplo, temos aqui o nosso convidado, é uma pessoa com deficiência, em virtude da deficiência dele, ele, por exemplo, quiser ter acesso, vamos configurar um exemplo aqui mais preciso de uma pessoa com deficiência visual,
né? E quer ter acesso ao banco. Chega ao banco, quer abrir uma conta bancária, e o banco, os formulários do banco não foi traduzido em sistema Braille, por exemplo, que lhe permite ler aí as cláusulas do contrato. Isso traduz uma prática discriminatória, ou seja, é uma conduta do banco que inviabiliza um determinado cidadão, em função de deficiência, ter acesso a um serviço. Qual é o serviço aqui? É o serviço bancário, no caso. Ele foi para abrir a conta, mas não consegue porque o contrato não está traduzido em sistema Braille, sendo que ele é Braille. Sim, sim. Pô, aqui é uma prática discriminatória. Então, violou-se aqui o que é um direito dele enquanto cidadão na qualidade de pessoa com deficiência. A partir desse momento, ele pode intentar uma ação contra o banco. Intentar uma ação contra o banco. Quais são os mecanismos que ele aqui vai acionar? São os mecanismos legais. É apurar que tipo de responsabilidade. Se for uma responsabilidade civil, né, no caso em que aqui normalmente ele vai solicitar aqui uma indemnização por causa desse dano. Porque tem a ver com o direito aqui, a não discriminação, e também configura numa prática criminal, porque o atual Código Penal tipifica o crime de discriminação. Tá vendo? Ele aqui foi discriminado, foi separado, o banco não prestou serviço. Então, os mecanismos que ele vai acionar são os normais. Se não tiver um advogado, contrata um advogado. Se não tiver possibilidade, o que é que pode fazer? Por intermédio das associações que tiverem sido, ou ele mesmo, faz uma participação, não é? Via a tribunal para então sancionar os seus direitos. Se se tratar de uma matéria de natureza criminal, inicialmente tem que fazer a participação junto do Serviço de Investigação Criminal, não é? Que ficam alocadas as esquadras do local. Por exemplo, se for aqui na Baiana, é ver aqui qual é o serviço próximo, então faz a participação. A partir dali, o procurador vai instruir o processo, né? Se trata de uma prática discriminatória e um processo de natureza criminal. E vai-se fazendo o acompanhamento. Ok, senhora advogada, eu queria que pudesse nos explicar mais ou menos como é que isso funciona. Quando é que nós estamos perante a uma prática discriminatória e quando é que estamos perante a uma prática criminal, nesse aspecto que nós estamos aqui a focar, que é a lei de acessibilidade? Ok. A pessoa com deficiência, independentemente da sua condição, goza dos mesmos direitos que as outras pessoas que não têm uma deficiência aparente. Exatamente. Só que a sua condição fez com que os Estados a nível do mundo criassem normas específicas de forma a protegê-las e garantir uma maior inclusão da pessoa por conta da exclusão social, porque a exclusão vem em função do que é da deficiência. Não é a pessoa com deficiência que se exclui. Que se exclui. Pois a sociedade que a exclui porque pensa que ela não é normal para viver numa sociedade em que as pessoas acham que só devem viver os normais. Daí que uma normalização padronizada por muitos, né? Exatamente. Quem criou essa normalização é a própria sociedade. E quem criou? Não é a pessoa com deficiência que criou. Porque a pessoa com deficiência está aceita. Então, as outras pessoas disseram, não, ele não é normal. Fica de lado. Tá vendo? Daí que surge, então, começaram a surgir os movimentos e as normas de proteção a essa pessoa de forma que ela seja incluída na sociedade. Agora, o que acontece? Há uma prática discriminatória quando uma pessoa com deficiência é negado o acesso a um bem ou serviço. Nessas duas condições. Serviço, por exemplo, ele quer ter acesso ao meio de transporte, seja ele público ou privado, não é? Mas não consegue porque o transporte, por exemplo, não está adaptado. Isso é uma prática discriminatória porque a lei da acessibilidade diz o seguinte: os meios de transportes devem ser adaptados à condição dos passageiros com deficiência. Acho que vamos penalizar Angola, pá. Estamos a precisar. Está bem? Devem ser adaptados. Então, aqui, a lei não fala de transportes públicos ou privados, os meios de transporte. Então, inclui-se aqui privado como público, do modo geral. Do modo geral. Logo, ele vai
o passageiro está dizendo, não posso te levar. Porque a tua cadeira ocupa espaço. Isso é uma prática discriminatória, está a negar o acesso a um serviço. Qual é o serviço? Os transportes. Em virtude da minha Deficiência. Você só me negou em virtude da minha deficiência. Porque se eu não tivesse a ter deficiência, independentemente do carro que tiver lotado, ele poderia dizer encosta aí, isso ia subir, não é? Emagrece o espacinho. Então, ele olhou pela cadeira, não olhou pela pessoa. Ele disse que não tem espaço, porque você está numa cadeira. Ok. Então, isso é uma prática discriminatória. Ele nega o acesso a um serviço. Esse caso que deparamos agora aqui também é da escada. Não, esse da escada também é uma prática discriminatória. Acesso a um bem. Ok. Porque eu sozinho, se não tivesse a ajuda do senhor, não conseguiria chegar até aqui. Me sentiria impotente. Por quê? Por conta da escada. Aquilo são barreiras arquitetônicas. E por que é a prática discriminatória? Porque a lei diz o seguinte: as instituições públicas estão obrigadas, isso é um dever, e um dever, na violação de um dever, há aqui consequências legais. Ok. Se ela diz, estão obrigadas a criar condições de acesso. Significa dizer que aí tem que ter quê? Se não tivesse uma rampa elevadora pela escada, tem que ter um elevador para possibilitar o cadeirante se locomover então, de forma livre. Ok. Pois, aqui já há uma prática discriminatória. E isso é mais variado nos setores. Por exemplo, posso dar um exemplo, se for a um shopping agora e não encontrar um lugar reservado, que a lei obriga que os shoppings devem ter lugar reservado para pessoas que usam o meio de transporte adaptado. Eu posso também penalizar o shopping, tá vendo? Casas de banho, não tiver casas de banho adaptadas, também é uma prática discriminatória, tá vendo? Porque ele nega um conjunto de serviços e acesso aos bens que as pessoas com deficiências deveriam ter. Um exemplo muito flagrante que podemos dar é a questão dos intérpretes da língua gestual. Se eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, vou ao médico, vou ao banco e o banco não tem um intérprete da língua gestual para me se comunicar. Na escola. Tudo isso são práticas discriminatórias e isso aqui configura-se em violações. A pessoa apurar o dano tem que tomar sacanagem. Mas, senhor advogado, não será um problema de fiscalização? Porque eu, Teresa, eu quero ter um empreendimento, pronto, eu estou pouco me esbarrando com quem precisa de acesso ou não, eu crio do jeito que eu arquitetei na minha cabeça. Onde é que o Estado anda para que não fiscalize essas obras? Pois, na verdade, a questão assim também de fiscalização, e conforme disse inicialmente, a partir dos licenciamentos dos projetos, é o momento em que se faz a fiscalização. Sendo certo que há um processo de fiscalização sucessiva, por conta das inspeções que são realizadas. Né? Por exemplo, a nível do setor do trabalho, vou dar um exemplo concreto. Aqui tem funcionários, pois não? Tem, né? Imagina que tivesse um funcionário cadeirante aqui. Não tem, no meu caso. Tem. Tem um funcionário cadeirante? Cadeirante não, mas tem uma com muletas, sou eu. Sim, eu posso. Não, eu queria dar um exemplo de um cadeirante aqui. Ok. Se tivesse um funcionário cadeirante aqui, a primeira coisa que o empregador teria que fazer, e isso é uma obrigação da lei, a lei da lei de acessibilidade está no regulamento que estabelece as vagas para a contratação de pessoas com deficiência, era adaptar o posto de trabalho a essa pessoa. Qual é o posto de trabalho do cadeirante? Ele vai trabalhar como datilógrafo, ok, tá bom. Como é que é a mesa? Está vendo? Ok. Tem que ser adaptado Adaptar a a ele, chega altura. a cadeira, entra, trabalha. Como é que é o local onde ele circula? Por causa da cadeira de roda. Como é que é a casa de banho? Como é que são os corredores? É um conjunto de condições que devem ser adaptados, sabe? Aqui, por exemplo, no processo de inspeção, que é realizado pela Inspeção Geral do Trabalho, as empresas, elas também averiguam essas situações todas. Para além de aferir se os trabalhadores têm contrato, se os trabalhadores estão inscritos no INSS, todas essas funções eles também fazem, isso está na lei. Mas, na verdade, o que se tem se deparado, ainda não há uma cultura efetiva sobre essas matérias, no que toca à inspeção, isso é verdade. Agora, para além desse processo, as pessoas com deficiência, quer estando
associadas em organizações ou não, também são fiscalizadoras da lei. E como é que as pessoas com deficiência vão fiscalizar? É no momento em que elas procuram os serviços ou os bens. Ela procura um serviço e procura ter acesso a um bem, ela aí pode fiscalizar. Eu sou uma pessoa com deficiência auditiva, fui ao banco, não tem intérprete, eu vou exigir que o banco meta um intérprete. Como é que o gestor do banco vão se trair comigo? Como é que o médico vai me prescrever a receita? Ok. Se o médico não entende língua gestual e se a clínica não tem intérprete de língua gestual, é obrigação da clínica, no momento, saber que, como há um paciente que tem deficiência auditiva, se não tem, então contratar com urgências um especialista para poder salvaguardar o direito dessa pessoa, que é o direito à informação, está vendo? Se não tem, aqui a clínica está a violar direito o quê? A informação desse paciente com deficiência auditiva. Então, aqui ele, e também é verdade que depende muito do nível de esclarecimento das pessoas, isso também é verdade. Aqui, o Estado tem uma parte de informar as pessoas e as associações também têm uma parte de informar. E as próprias pessoas com deficiência também têm a obrigação de aprender, né? Porque a lei diz o seguinte: o desconhecimento da lei não inibe a aplicação de qualquer sanção. Significa dizer que o Estado, as pessoas com deficiência, que são os destinatários da lei, os beneficiários, independentemente daquilo que fosse o nível de instrução, têm a obrigação de saber aquilo que são os seus direitos, está vendo? Ok. Podendo ser ensinadas ou por elas mesmas, procurarem saber. Porque até muitas estão organizadas em associação. Então, a partir desse processo, ela também faz uma fiscalização. E mais, para dar aqui um exemplo, os países conseguiram dar avanços significativos relativamente ao sistema de inclusão de pessoas com deficiência. São aqueles países em que as associações foram muito aculturantes e fortes. Por quê? Porque o ser humano é movido de quê? Sentimentos, não é? O ser humano, na maioria das vezes, só faz as coisas quando efetivamente ele vive. Tá vendo? Quando ele não vive, ele não faz, ele nunca se coloca, na maioria das vezes, no lugar do outro. O que os olhos não veem, o coração não sente, Tá né? vendo? Pois, então, os países que alcançaram esse nível alto de inclusão tiveram que, de uma forma enérgica, as associações, bem articuladas, fazer um trabalho de pressão aos órgãos que têm poder de decisão. Okay. Aí as coisas começaram a mudar, tá vendo? Porque a sensibilidade que tem um ministro, né, um governador, que não é uma pessoa com deficiência, independentemente do tipo da deficiência, quando ele estiver a fazer uma abordagem, por exemplo, um governador, né? Então ele fala assim: o governador, a comunidade do município tal, tem mais de Do Malueca, para sermos mais precisos. Pois, tem mais de 300 pessoas com deficiência e estão a viver aquela situação, precisam desses meios. Se calhar, tá bom, podem. Agora, outra coisa é alguém que vive e tem sensibilidade disso, tá vendo? E se nós fizermos um desafio um dia aqui, podemos começar aqui e outras paradas. E foi isso que aconteceu na Inglaterra. No futuro primeiro-ministro, não, na Alemanha, o primeiro-ministro, porque não davam atenção a essas políticas. Então, as associações de pessoas com deficiência são ministros, só vão fazer aqui um teste rápido. Anda só pela cidade da Alemanha, 15 minutos na cadeira de roda, exatamente. Depois diga-me o que é que sentiu. Mudou de consciência. Muda, você muda, porque ele percebeu, esse sofre. Lá nós recaímos para a empatia, né? Precisamos estar no lugar do outro para sentir. E às vezes não é só estar no lugar do outro, não é só ser deficiente. Quando nós convivemos com alguém, também uma pessoa muito querida, né? Conseguimos perceber as dificuldades dessa mesma pessoa. Já agora eu vou querer perceber algumas das dificuldades que a gente já teve com relação aqui à acessibilidade. Já passou por isso? Já lhe negaram o direito à acessibilidade? Alguma vez? Na verdade, já. Quer nos contar? Posso sim. Pronto. Eu lembro-me que quando crescia, eu tinha o desejo, eu tinha o sonho de ser médico, ser doutor. Mas ouvi comentários do tipo: os teus braços não vão te permitir pegar tesoura, não vão te permitir fazer cortes, não vão te permitir suturar uma ferida. Então, foram coisas que de alguma forma foram matando.
Depois disse, não, você é engenheiro. Também não pode ficar do braço. E aí... Eu vou te contar, parece que nós também gostamos de coisas difíceis. É bem assim. É isso, é uma bem prática assim. correta. Bem assim. E por outra, quis tanta coisa que o pessoal olhava para mim e dizia, não, teu trabalho é de escritório. Eu tinha uma visão, eu queria uma coisa para mim, mas as pessoas ao meu redor diziam, teu trabalho é de escritório. E por outra, várias vezes na igreja, na altura, quando frequentava muito a igreja, eu via oferecer livro a outros meninos, mas a mim não ofereciam porque os professores pensavam que eu não sabia ler, que eu nunca passei para a escola, por causa dos braços, então sentiam-se limitados, sentiam-se impedidos de me dar o livro porque achavam que eu estragaria, que eu deitaria o livro. Mas uma vez consegui surpreender, pedi que me desse um livro, insisti, chorei, tem o livro, eu vou ler o livro. E na semana do resumo do livro eu cheguei, fui o único quem fez o resumo do livro, fez um resumo que nunca antes um outro aluno tivera feito. Então é isso, já me vi muitas vezes impedido, a minha liberdade, as minhas ações sendo limitadas por conta de limitações que a sociedade em si delimita. Sim, ou seja, nós acreditamos, eu acredito que sou capaz de tudo, eu posso tudo, eu faço tudo, mas a sociedade tem aquela percepção de que não, esse não é capaz. Eu tenho uma filosofia de vida que me guia e que eu vivo dela assim. Qual é? Eu digo que a deficiência consiste na consciência, ou seja, consiste em pessoas que acham-se completos, que acham-se inteiros, como dizem, né? Capazes de tudo, olhando para nós com uma deficiência e dizer, não, esse não pode fazer isso. Outra dificuldade que eu tive foi muito foi que eu próprio quem colocava meus próprios limites. Por quê? Eu cresci com os meus pais e irmãos. E à medida que eu fui crescendo, cresci rodeado de muito mimos e tudo era feito, tudo me fazia, sabe? Então quase que não fazia nada, era quero tomar banho, alguém vai puxar água no tanque, ou tirar água no tanque, leva para o quarto de banho, e eu estou no quarto de banho, tomo banho, depois a pessoa faz limpar o chão, eu saio tipo, como se fosse um ovo e fui crescendo assim. Mas as coisas começaram a mudar realmente quando eu comecei a estudar de manhã. Eu tinha de acordar às 5 horas. Era a primeira a levantar e era complicado, era só eu e o meu pai a levantar naquela altura eu levantava para ir para a escola e o meu pai levantava para ir trabalhar. Só que o meu pai saía muito cedo, saía às 4. E eu pensava, acordar alguém que está dormindo às 5, de incomodar, às vezes vai ser muita chatice. Então nos primeiros dias fui me arriscando, puxando água. Puxei a primeira vez, consegui. Puxei a segunda vez, consegui. E fui puxando. Depois eu percebi que realmente eu sempre consegui, ou seja, eu sempre soube, eu sempre podia, eu era capaz de puxar. Mas eu não fazia, não porque não era capaz, é porque eu sabia que tinha alguém que fazia o que podia fazer por mim. O mesmo acontece com a questão de atar os tênis. Quem atava os tênis eram meus irmãos. Eu calçava, podemos sim, mais para frente. Eu calçava e pedia, olha, meteu o pé lá, amarra, ele tinha que amarrar. Mas um dia me vi sozinho em casa, não tinha ninguém, eu tinha de sair, tinha de pôr tênis. Então me vi obrigado a calçar o tênis e a amarrar o tênis. Então, existiam esses dois lados. Um lado que a própria sociedade me limitou e outro lado que, por causa do muito mimo, por causa da muita proteção que eu tive da minha família, eu próprio acabei me limitando de muitas coisas que mais para frente eu percebi que eu era capaz de fazer e que posso fazer e que agora faço, né? E que agora faço. Já tem que ser feito, né? Tem. Mas assim, Aniecha, já deparou-se com uma situação, mas aquela... Na verdade, pronto. O caso mais relevante foi o que eu já tivera dito na igreja e foi um cenário do meu próprio pastor lá na igreja na altura. Ele distribuía livros para os meninos da escola bíblica dominical e dava os livros. Eu estava lá sentado. Passou a todos, deu, e eu não chegou a me dar o livro. Eu olhava, pronto, desde muito cedo eu gostei de ler, desde muito cedo fui dado a leitura, fui dado a escrita, fui dado a arte, então era já o que eu tinha, mas o meu pastor só olhou para mim naquele dia de uma forma física, esse miúdo não é capaz de fazer isso. Então deu o livro a todos.
Eu deixei a aula terminar, depois dela terminar, disse, pastor, desculpa, pastor deu livro todo. Eu dizia a mim, por que o pastor não deu livro? Ele disse, não, menino, você não sabe ler. Ou seja, automaticamente ele concluiu que eu não sabia ler por causa dos meus braços. Ele dizia, se tem os braços assim, eu não passo na escola. Se não passo na escola, não sabe ler. Foi um dos cenários que, de alguma forma, eu olhei e disse, já. Foi algo muito estranho. E eu disse, pastor, eu sei ler. Eu sei ler e eu gosto de ler. Eu disse, não, você não sabe ler, só deu livro, você vai estragar. Desse pastor, dê um desafio, dê-me o livro. Ele chegou, deu-me o livro e disse, toma, no domingo tens que vir trazer o resumo do livro e explicar. E acredita, eu fui o melhor, fui a pessoa que fez o melhor resumo. Todos que leram nem terminaram o livro. Eu fui a pessoa que terminou o livro, que fez o melhor resumo. E desde então o pastor passou a olhar para mim de outra forma. Ele passou a ter um respeito e admiração por mim. E daí a igreja em si, os irmãos, passaram a ter uma admiração diferente de mim, né? E outro cenário que eu passei que de alguma forma fez mudar de consciência foi no meu lugar de trabalho. Sim, nós éramos 4 que entramos na mesma altura. E dos 4, hoje os 3 desistiram, permaneço. E hoje sou praticamente quase o terceiro homem daquela empresa. O que aconteceu? Quando entramos, dava mais credibilidade nos outros, porque tinham tudo assim, supostamente, olhar para eles eram perfeito. E dava mais credibilidade a eles. E a minha olhava, estava lá naquela, estava no canto e por aí fora. Mas eu fui mais destacado. O que é que aconteceu? Eu sempre usei dessas limitações, usei dessas barreiras, usei dessas coisas que a sociedade em si, que as pessoas foram limitando. Não, você não pode, você não pode. Usei como input, usei como alavanca. Como um booster. Sim, usei isso para eu poder, de alguma forma, ascender e ser isso que sou hoje e o que eu desejo ser daqui para frente, né? Aliás, o impossível só é possível até que alguém duvide e prove o contrário. É isso que fez. Sim, eu não acredito no impossível. Mais um guerreiro da minha banda, como dizem por aí. Ok, muito obrigada, Aliás, eu vou querer saber mais do nosso advogado. Existe, assim, falamos aqui sobre penalização, né? Penalização para aqueles que não cumprem com aquilo que é a lei da acessibilidade. Qual é a maior penalização que tem como nos esclarecer para além da multa? Nós gostamos de valores. Qual é a penalização, o valor mais alto que alguém poderá pagar caso falte ou negue esse direito a alguém? Normalmente, se nós olharmos isso numa perspectiva criminal, aqui já sabemos que a consequência da aplicação de uma pena no âmbito do direito criminal é a principal consequência é a privação da liberdade, né? Isso está na cadeia. Salvo nos casos dos crimes econômicos, em que aqui também o ressarcimento e a aplicação de uma multa, o juiz pode também arbitrar aqui uma indenização. Se for uma responsabilidade civil, né? Se for uma responsabilidade civil, a consequência é que, e aqui acabamos sempre, quando se trata de crime de discriminação, são mais, aliás, dano voltado à discriminação é mais ligado para a questão da personalidade da pessoa, né? Direitos fundamentais. Tratando-se de direitos fundamentais, normalmente o tribunal vai arbitrar aqui uma compensação. E a compensação, pronto, aqui infelizmente, nos termos do Código Civil, não há um critério objetivo, isso é subjetivo. É o juiz, no momento, em concreto, né, vai fazer a avaliação dos danos e aquilo que for a sua convicção, ele então vai estabelecer uma compensação ao lesado em função do dano que sofreu. Mas também isso varia muito em função daquilo que for o pedido formulado pelo interessado, no caso da pessoa que sofreu o dano. Agora, na perspectiva das multas, isso é o critério que se aplica em função do salário mínimo nacional, né? Que é o mínimo, e depois isso é multiplicado até 50 salários mínimos nacionais, mas é em função da gravidade, quer dizer, tens o mínimo de 1 ao 50, então quem vai aplicar a sanção
não é? Ele vai ver naquele intervalo, vai estabelecendo as multas. Mas, no âmbito do direito criminal e civil, a penalização é diferente. Vamos sair daqui do campo da lei de acessibilidade. Ele estabelece as linhas gerais e depois, como se trata, por exemplo, de uma questão de natureza civil, aplica-se o regime do Código Civil, não é? Como se trata de uma questão de natureza criminal, busca-se aqui o Código Penal e aplica subsidiariamente. Exato, aplica subsidiariamente ao caso em concreto. Ok, muito obrigada. Então vamos dar sequência. A conversa está muito, mas muito interessante. Vamos dar sequência ouvindo o Aliecha com uma peça que preparou para nós. Ok. Pronto. Antes disso, quando a Teresa perguntava sobre as situações que me fizeram, que eu passei e me fizeram mudar de consciência, de parecer e de consciência, lembrei-me de uma agora. Pronto. Eu gosto de jogar futebol. E eu jogo, vou tentar ser um pouquinho, não vou ser muito, eu jogo muito. E aí eu digo assim, se não fosse a questão dos braços, eu seria atleta, eu jogaria futebol. E eu iria ser comparado ao Ronaldo, então? Provavelmente. Eu gosto de jogar futebol, sempre fui um dos melhores jogadores do meu bairro. Ao crescer até nessa altura, sou considerado um dos melhores. Só que Seleção Nacional, por favor, temos um jogador aqui. Apressem-se. Já estou aposentado. Sim, então, várias vezes eu tinha o sonho, não, vou jogar futebol. Mas quando eu olhava para mim, dizia, eu não posso. E aí, então foi de alguma forma uma das coisas que me fizeram mudar muito de consciência, mudar de parecer e de posição. Era só para poder participar. Ok, muito obrigada, Valiecha. Então, o que é que nos preparou para hoje? Eu lembro-me das vezes que fui visto de forma diferente por ter nascido diferente. Como vês? Eu tenho os braços curtos, 3 dedos em cada mão, que totalizando fazem 6. E esse facto, de facto, me incomodava. Todas as vezes que eu via a sociedade limitar as minhas ações por causa das limitações que ela própria delimitava. Delimitava o que eu podia e não podia fazer. Que curso seguir, que faculdade seria melhor para mim. Enfim. Aprisionava-me numa caixa cheia de padrões, princípios, regras e limitações. Isso aos poucos me matava. E o que me matava era o facto de não poder dar voz à minha voz. Numa conversa com o Cascaçude, eu disse para ele, mano, não é sobre mim, é sobre nós. É sobre Isis Emre, é sobre Luís Sebastião, é sobre todos os manos e irmãos que foram separados pelos preconceitos preconcebidos da sociedade que não concedeu a eles a liberdade de sonhar. Pois a deficiência existe, mas na consciência de quem pensa que só com asas o pássaro pode voar. Seja cego para limitações e cortas metas como um saiovo. O impossível não existe. Prontos para Isabel e conto de ovos. Dentro daquela caixa cheia de padrões, foi quando me tornei poeta. E percebi que eu podia ser quem eu quisesse ser, tipo, correr atrás dos meus sonhos, lutar pelo que se acredita. Meus braços curtos não me impediram e nunca me impedirão de escrever a minha longa história nas vossas vidas. Hoje, inspiro vidas com palavras totalmente degradadas no lugar do vitimismo. Eu fui do Spock em minha morada. Mas espera, não é tão fácil quanto parece. O preconceito existe e é real. Eu já senti isso na pele. Olhares sorrateiros, sussurros, zombeteiros, o temor dos que desconhecem, a ousadia dos curiosos. Constam iniquidades e nelas de sem autoestima. E estima-se que hoje sua motivação e motivação de todos os manos e irmãos que, tal como eu, já se sentem excluídos. Abrir os braços para acolhê-los no meu ombro amigo. E ensiná-los que não precisam de pernas para correr atrás dos seus sonhos, de braços para tocar os seus, de olhos para cortar a meta isso na sua cabeça. Ser diferente é um privilégio, aceitar isso é uma superação. Quebrar barreira, superação, isso se chama superação. Não te detenhas nos limites, vá em frente. Derivação. Para este mundo seja luz e não estrela. Pois onde existe a luz do sol, estrelas não podem brilhar. Então, quebre barreiras, respeitar limites, sair do padrão. E tal como esses Henry, Luís Sebastião, Titi Moreira, Gerente Meu Dia, Amiga William e outros irmãos,
escrevidas com palavras aparentemente desagradáveis no lugar do vitimismo. Faça da arte essa mulher. Escrevidas com palavras aparentemente desagradáveis no lugar do vitimismo. Faça da arte sua arte. Olá! Muito obrigada, Valieja. Então, aqui a mensagem, né? Deixar de nos vitimizarmos. Sim, na verdade, essa performance, esse texto tem como título superação. E quando eu começo a apresentar o texto, ou seja, a primeira vez que eu apresento o texto, pronto, ao escrever esse texto eu começo a dizer, lembro-me das vezes que fui visto de forma diferente por ter nascido diferente. O que acontece é o quê? É que só essas primeiras palavras, as pessoas colocam na mente, esse é mais um deficiente que vai se vitimizar. Não sei se vocês conseguem perceber. Esse é mais um que vai se vitimizar. Mas, ao desenvolver o texto, eu mostro que na verdade o texto não fala sobre vitimismo. Fala sobre superação. Não obstante termos nascido assim, eu consegui usar aquilo como input, como combustível, como âncora para manter firme e enraizar minhas crenças. Que na verdade é isso que precisamos, né? De força. E temos que buscar de algum lado, não sabemos de onde, mas elas aparecem. Ok, então tivemos aqui o Aliecha Neto, que deu-nos aqui uma lição de vida. Para que vitimizarmos-nos? Não adianta. Para quê? Para quê, o Aliecha? Senhor advogado, há algum benefício em sermos vítimas de nós mesmos? Não há. Era só para reforçar aquilo que o Aliecha. O Aliecha, ok. Na verdade, aqui, tipo, essa questão funciona como faca de dois gumes, está bem? Exatamente. Eu compreendo perfeitamente a história dele a essa altura. E tanto é que na altura, quando eu estava a dirigir a Associação dos Estudantes Universitários com Deficiência na altura, falou da Janete, conhece a Janete, né? A Janete Meio-Dia. Conhece. Ok. É uma amiga, por acaso. Ok. Estava com ela ontem numa atividade. Assim me sinto estranha. Tem muito talento, e ela... já agora o Aliecha mantenha-me. Então, o que acontece? É aquilo que eu tenho estado a dizer, que são poucas as pessoas com deficiência que conseguem reciclar a deficiência por eficiência e eficiência. Okay. São poucas as pessoas. Mas não é porque às vezes elas não querem. A questão que se coloca é a carga que recebem da sociedade. Exatamente. São poucas as pessoas que têm habilidades como ele, ou seja, estamos aqui a falar a força de pensamento, a força intelectual que tem o Aliecha. O Aliecha. Não estamos aqui a batizar ninguém. O Aliecha. Porque a carga que a sociedade dá é muito forte. É muito forte. Para que ele consiga perceber na rua, eu vou parar de me vitimizar, vou usar a deficiência como uma arma para me alcançar os meus objetivos. São poucas as pessoas, daí depois nasce o conceito de superação. Exatamente. Porque ele transpõe essas barreiras todas e começa a perceber que afinal eu tenho habilidade, eu vou conseguir chegar. E por outra, eu penso que tudo parte da autoaceitação. Exatamente, é algo a ser trabalhado. Ou seja, pessoas com deficiência, se não se autoaceitarem, não esperem que a sociedade os aceite. Se nós com deficiência vivemos nos vitimizando, nos escondendo nos nossos quartos, ou seja, ser antissocial, não sair para nos comunicarmos com os outros, não podemos esperar que outros nos aceitem. Eu, por muito tempo, fui assim, fechado. Já somos dois, então. Por aí fora. Mas com o tempo eu percebi, eu sou super. Eu dava para mim dizer, eu sou especial, eu passo no sítio, as pessoas não esquecem. Ainda que eu não fizer nada, sou com os braços curtos, já. E são coisas que de alguma forma foram servindo como input também. E eu, por exemplo, há colegas meus que fizeram comigo o ensino primário, hoje eu já não lembro deles. Mas, às vezes aqui me encontro com alguns daí na rua, eles me lembram, Aliecha, olha para isso. Que? Nós estamos juntos a terceira, a quarta. E eu estou a tentar puxar, já não lembro. Então, é uma das vantagens, algo que fica a marcar. Então, comecei a usar isso e disse, eu sou especial, não sou diferente, eu sou especial, eu sou super, eu sou marcante, na verdade, eu quando passo, marquei. Então, são coisas que nós devemos ter em conta. Todas as pessoas com deficiência são inesquecíveis.
onde passar, Estamos a nos achar aqui, não, hein? é uma marca. É uma maçã de você. E quando alguém tiver que falar, olha, você conhece o Olhete? Olha, aquela branca dos braços curtos, olha que ela não sabe o nome. Só ele falar a referência branca dos braços curtos. Ah, ok, conhece aquele faz Pokémon, né? E ele é bom, você não sabe o nome. Então é mais ou menos por aí. Então você passou. A só pode até esquecer teu nome, mas quando trazer a referência dos teus braços, ou cadeirante, ou tem uma perna apenas, e a pessoa vai dar, lembro, ele é uma pessoa fixe. Então são coisas que eu fiz ali. Eu sou inesquecível, então para que eu usar esse poder que eu tenho? Eu não sou invisível, para que eu não usar esse poder de não ser invisível? Para levar alegria ao mundo e fazer com que as pessoas percebam a vida de forma diferente. É realmente interessante. Eu sou a robótica. Então, vamos dar sequência ao nosso tema. Temos uma plateia em que vamos a apreciar daqui. Estamos a ter arte ao vivo. Eu não sei se o nosso cameraman consegue puxar, mas temos arte ao vivo. Então, senhora advogada, eu sou nerd a direito. Se tivesse que dizer, como eu tenho ouvido por aí, no código X/Y, onde é que eu encontraria a lei da acessibilidade em Angola? Para quem não sabe que existe. Okay. A lei da acessibilidade, normalmente, todas as leis elas são publicadas em diários da República, na primeira série. Então, basta ter o número da lei, que é a lei número 10/16, 27 de julho, podemos ir um bocadinho mais lento. Sim, número. Lei. Número 10/16, 27 de julho. Número 10/16 de 27 de julho. Não se esqueçam. Esta é a lei da acessibilidade. Das acessibilidades. Obrigada. Por conta das 5 dimensões que ela tem. Que abrange. Então, com a referência, o número da lei, basta dirigir até a imprensa e dar a referência. Não, todas as leis são publicadas na primeira série do Diário da República. Ok. Então, a lei da acessibilidade não foge à regra. Não foge à regra. Mas há uma forma, por exemplo, de... Pronto, nós conhecemos a lei da acessibilidade, ou seja, o símbolo mundial, né, para a pessoa com deficiência é a cadeira de rodas. Por exemplo, alguém que teve o seu espaço restaurado antes, não era acessível aos demais, após a fiscalização, por exemplo, não seria bonito colocar, por exemplo, a lei da acessibilidade assim estampada? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que eu quero ver isso em tudo quanto é sítio em Angola. Exato, porque as condições e critérios de acessibilidade, isso é inerente, por exemplo, se estamos a falar das condições sobre um bem, ela acaba por ser característica desse bem. Um edifício. Não tem condições de acessibilidade. Quando ele for restaurado e tiver condições de acessibilidade, essas condições são características. Meteram elevador, é característica do edifício. Meteram ar, é característica do edifício. Meteram piso tátil para as pessoas com deficiência visual, meteram sinalética de estacionamento, então ela acaba por ser característica do edifício. Mas eu queria dar aqui uma nota muito importante que já ia me esquecer. O grande problema que se verifica a essa altura está identificado, é a barreira atitudinal. Ou seja, é o preconceito que ainda é patente no seio das pessoas relativamente à deficiência. O que é que acontece? Quando alguém vê uma pessoa com deficiência e essa pessoa não tem deficiência, ela faz um julgamento em função daquilo que é a sua experiência. Ok. Por exemplo, ela vai dizer como é que a Teresa Fedão é casada, e como é que ela vai limpar o chão? Como é que a Teresa... Sim, são essas pessoas sujas, né? Como é que a Teresa vai carregar? Como é que a Teresa vai cozinhar? Quer dizer, uma pessoa com deficiência visual, como é que ela vai limpar o pó da cara dela? Quer dizer, são N questões. Mas essas questões surgem em função da experiência da pessoa que está a questionar. Exatamente. Ela não tem uma deficiência e diz, se eu meto a bacia na cabeça, quero saber como é que a Teresa vai carregar água, ela usa mulher. Está vendo?
Então, esse preconceito é que afasta a pessoa que não tem deficiência da pessoa que tem. Logo, cria-se aqui uma barreira ao meio. Daí que, na maioria das vezes, as políticas não são execuíveis. E isso em todos os sentidos. Vou dar um exemplo. Fala-se do empoderamento da mulher, né? De uma perspectiva genérica, mas olha, está uma mulher, mas há mulher que tem uma especificidade, há uma mulher que tem deficiência. Por que não se fala do empoderamento dessa mulher? Não é a mulher que tem deficiência, que não quero que ela seja empoderada, mas é porque está aí uma barreira, está vendo? Aí no meio. Então, o principal obstáculo para a aplicação dessa lei é essas barreiras atitudinais. E o caricato que parece a pessoa com deficiência nasce no seu familiar. O Aliet dá aqui um exemplo concreto e fantástico. O que acontece? A família protege a pessoa. Em demasia. Em demasia. Depois o que acontece? Mas, desculpa, senhora advogada, não será porque a própria família já tem consciência daquilo que ele poderá enfrentar a posteriori e tenta protegê-lo ou dar aquele amor o suficiente para que ele, quando for à rua, não sinta isso? Sim, também isso é verdade. Mas há casos que nós temos reconhecimento legal, famílias até que efetivamente têm já um nível de instrução elevado. O que acontece? Na maioria das vezes é o seguinte, o Aliet vai ser fracassado. É assim, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E depois isso é que faz com que quando o Aliet se desperta, torna-se estrela. Por quê? Porque ele vai ter que se superar, ele vai ter que superar a sociedade. Então ele acaba por ser superior aos demais que ele concorre. Exatamente. Tá vendo? É sempre assim. As pessoas com deficiência que se superaram, hoje são um exemplo. É por causa disso. Ele concorre 2 vezes. Primeiro com ele depois próprio. com a sociedade. Exatamente. Se ele lê só 1 hora por dia, o Aliet vai dizer, eu tenho que ler 3 horas, não tem hipótese. Ele deu a história dele aqui do pastor. Tá vendo? Mas existem as famílias que também não têm conhecimento, eles querem. Mas o Aliet diz sim para a sociedade, quando rejeitar. E vê aqui aquilo que eu considero a questão mais curiosa que existe. Então a família nasceu o Aliet, a família rejeita o Aliet. Quando rejeita, por quê? Porque a sociedade é feita de quê? De famílias. Exatamente. Foram a família que fizeram o Aliet, fizeram o Micael. E quando o Micael sai para a rua, a sociedade rejeita. Mas essa sociedade é composta por família. Quem me rejeita é quem? Meu amigo, minha namorada, meu tio, né? Não é isso? O vizinho. Vizinho, não são essas pessoas que me rejeitam. Exatamente. Pois são essas pessoas que vão governar o país. E são essas pessoas, até me conhecem, meu amigo, mas quando eu vou pedir emprego, até você não consegue fazer. Aqui não está adaptado. Então não é só eu, é a sociedade que rejeita. Agora, é claro que, e aqui já é um trabalho mais profundo, porque nem todas as pessoas com deficiência, isso é verdade, eu convivo isso, vejo isso todos os dias. E nem todas as pessoas com deficiência perceberam aquela máxima que Jesus Cristo disse, não é? Amai ao próximo como a ti mesmo. Primeiro se ama, depois vais amar o outro. Se você não conheceu o amor próprio, não vais conseguir amar o outro. É o que ele fez. Ele diz, não, eu tenho habilidades, eu sou especial, tá vendo? Essas palavras ele transformou. É verdade. Hoje ele já é fonte de inspiração para outras pessoas. Agora, nem todo mundo tem essas habilidades, isso é verdade. Precisam de pessoas como ele para incentivar. Você consegue, tá vendo? Mas o grande problema está identificado de barreira atitudinal, tá vendo? Todas as pessoas com deficiência que você convidar, quase todas têm a mesma história, vão te contar, vão dizer que lhe protegeram muito da família, a família ia passear, não te levavam, ele ficava a controlar a casa, ele começou a perceber que tinha muito tempo, começou a estudar, se tornou num escritório, de referente, olha, todas têm quase a mesma história. Todas têm quase, só que em segmentos diferentes. Exatamente. Então, são as barreiras atitudinais que ainda persistem, que fazem com que as políticas acabam por não serem implementadas, porque quem aplica o preconceito é um gestor público, está vendo?
é um diretor, é um ministro, e são eles que têm competência de quê? De decidir. De decisão. Quando o senhor advogado falava sobre a questão das perguntas, como é que você faz isso? Lembrei-me de alguns cenários. Meu que engraçado, isso foi, ou melhor, antes de eu ter me superado, de eu ter superado e olhando para mim com mais prestígio, essas questões incomodavam. Mas depois de eu ter superado já não mais incomoda. Então, essas questões que eu lembrei foram depois, não antes. Houve questões absurdas que me fizeram que depois a professora sentiu-se mal por me ter feito e eu disse, como você recebeu de boa? Eu disse, eu aceitei, eu gosto desse tipo de coisas. Estava num evento e uma amiga estava assim a beber água e ela chegou para mim, também quer água? Eu disse, quero. Ela serviu. Queres que eu dê de beber? Ela achou que eu não conseguiria beber a água porque ela queria me dar de beber, eu disse, não posso beber. E eu peguei a água e peguei o copo de água e estava a beber. Eu a beber a água, ela olhava de uma forma bem maravilhosa. Ou seja, ficou maravilhada, me beber como se fosse coisa do outro mundo. Eu olhei para ela, não é estranho. E outra vez estive num outro evento, uma menina chegou com lapiseira e papel. Olha, que se eu tiver escrever, escreve só qualquer coisa. Sério? Sério. Estou curiosa para escrever, pega essa lapiseira, escreve qualquer coisa. E outra pergunta que me foi feita, que eu achei mais engraçada e a mais parva de toda foi, como é que você limpa o cu depois de fazer necessidade? Eu fiquei tipo, sério? Eu fiquei de professor, sério que você está a perguntar não, isso? essas perguntas fazem. Não, fazem. É sério isso? Sério, eu fiquei. Pronto, graças a que eu já tinha superado. Então, eu me pus a rir e perguntei para ela, queres que eu mostre? Sim, porque. Porque para mim esse tipo de questões já não incomodam, são meio que engraçadas atualmente. Meio que engraçadas e às vezes me divirto com isso. Ela perguntou para dizer, queres que eu mostre? Se quiser, eu posso mostrar aqui agora. Então, são curiosidades que de alguma forma serviram, num período de tempo foram mais para mim e hoje servem como boa coisa. Eu me divirto com esse tipo de questões, com esse tipo de curiosidade. Ok, porque deficiente ou não é a nossa capacidade de sobrevivência, né? Qualquer um que seja, corta-lhe o pé, ele vai ter que aprender a andar de novo. Então é o que a gente tem feito. E hoje a minha mãe olha para mim e diz que eu sou o orgulho dela. Ai, que bom. Ela diz, olha, os teus irmãos, nenhum deles pisou onde você tem pisado. Depois viramos já o xodó da família, sim, né? E eu já sou a estrela da minha família. Ou seja, infelizmente, sou a estrela da minha família. Toda a minha família hoje, eu sou referência. Quanto à questão de estudo, quanto à questão de popularidade. Pronto, o meu telefone não mais chama em casa. Eu sou a pessoa que mais me procura em casa. Então, tem muita coisa. Eu fui em sítios que a minha mãe olha diz, os teus irmãos que são completos, como a sociedade pensa, né? São completos e já tem tudo lá, certo? Não chegaram onde você está a chegar. Às vezes, é que eu disse no meu texto, a limitação consiste aqui. Na mente. Não ter um braço, uma perna, não ter um membro inferior curto ou comprido, não consiste aí. Às vezes consiste na mente. Quando você coloca barreira para ti mesmo, eu não posso. Eu olho desse modo. Para mim, deficiente é quem diz que não pode. Eu digo, eu acredito, eu posso tudo. Até o que eu acho que não posso, eu posso. Eu faço tudo, até o que eu acho que eu não faço, eu faço. Já estamos a poetizar aqui, vamos lá. Eu já não entendo, eu posso tudo, até o que não posso, eu posso, até o que? Eu faço tudo, até o que não faço, eu faço. Eu tudo sei o que nada sei, lembrei-me dessa. Okay. Ficou. Então vamos dar sequência com algumas questões na plateia. Temos direito a 3 perguntas, por favor. Alguém a perguntar? A minha questão dirigida ao Walhédia é a seguinte, tipo, como é que tem sido relacionar essa tua personalidade atual, né, com base às tuas amizades? Como é que tem sido gerir, né, o teu novo estado social com as tuas amizades antigas? Eu obriguei os meus amigos a se adaptarem
ia me aceitar. E hoje... Obrigaste-os? Ou seja, como é que isso? Não é uma questão de ter que apontar uma arma. A minha posição em si, eles foram sentido obrigado em me aceitar. E hoje não há nenhum amigo meu que me olha como deficiente. Eu fico surpreendido com eles, até o próprio digo, mas não estão me tratando assim porque o meu documento se trata, o peso que eles dão para levar, me dão também, já vi isso. Eu fico, às vezes vamos para o banco, como sabe, nós temos prioridade nos bancos e por aí fora. Eu vou com eles, eu fico lá, assim na fila com eles. Uma senhora, a pessoa que está em frente, diz, olha, não, ele pode ir, tem prioridade. Os meus amigos que falam comigo sempre fazem confusão, não pode, ele tem prioridade porque é deficiente. Não, ele é deficiente. E eles dizem, não, ele é deficiente, todo deficiente aí. Então, é isso, os meus amigos hoje já não me olham como deficiente. É uma coisa que eu hoje louvo e que eu consegui de alguma forma impor. Eles me olham de igual para igual, me tratam de igual para igual. Do modo como tratam, como eles tratam, é do modo como me tratam. Se tiverem que levar, cada um quilo, vamos dar também 1 quilo para levar. Ou mais. Sim, só para gozarem. Não, olha desse modo. Então a questão não era... quando você aceita, os outros sentem-se obrigados a te aceitar. Quando você aceita... Até porque é instantâneo, sim, né? Quando você aceita, e você diz, eu sou capaz. Os outros dizem, não, então ele é capaz. Imaginemos que estamos a andar todos, todo mundo está a levar um quilo de arroz, você não leva. Ok, eles não vão ter que falar nada. E se um dia você pegar e levar, eu vou ver se o gajo consegue. Na próxima vez, não, também leva. Consegue perceber? Então é muito por aí. A ideia é você se impor e mostrar para eles que o que eles fazem, você pode fazer e às vezes fazer melhor. Ok, muito obrigada. Mais 2 questões, temos direito a mais 2 perguntas. Ok, para mim não é pergunta, mas é para parabenizar, né? É difícil, mas conseguiram mostrar ao mundo daquilo que eles dizem ao contrário de vocês. Da história que eu acabei de ouvir e de contributo do doutor e advogado, era mesmo para parabenizar mesmo, porque o mundo dizem, só vejam o lado negativo, vocês mostraram o positivo ao contrário daqueles que eles não conseguiam enxergar ou não conseguiam ver do outro lado. Nós aqui mostramos o positivo, o negativo, os eletrões, os prótons, tudo junto e misturado. O mundo via apenas o negativo desse lado, não vinha a positividade do outro lado. Vocês mostrando aquilo que eles dizem ao contrário. E hoje eu estou a ver e eu vi. E eu parabenizo o Aliete da história. Muita força mesmo. Estás de parabéns pela história. É o segundo nome dele, Força. Muitos dizem, aquele não pode. Disseste a deficiência não é só o físico, mas a mente também. Nós também podemos ter a deficiência entre nós. É tudo. Obrigada e parabéns a todos. Muito obrigada. Resumindo, a deficiência é um estado, né? Não pode ser um estilo de vida. É isso. E nós, a gente aqui avança com todas as forças que são possíveis. Não é isso, Aliete? Senhora advogado, já estamos a caminhar bem para a reta final e temos mais uma questão. Por favor. Joana Cano. A minha pergunta vai para os três. Eu queria saber se de alguma forma vocês tiveram algum acompanhamento psicológico ou fizeram alguma terapia para lidar com a exclusão social e a inacessibilidade. E no que é que vocês se apoiam quando acontece alguma situação que vos aflige? Esteja à vontade, senhora advogado. Vamos começar por si. A pergunta é muito pertinente. Pertinente. Eu, no meu caso em concreto, para ser muito preciso, eu nunca senti, não é, muita, e é verdade isso que estou a dizer, nunca senti muita exclusão assim. Por quê? Porque desde cedo eu comecei a estar ligado ao movimento das pessoas com deficiência. Estamos falando de 98. Sendo certo que na altura nós ajudamos a criação de muitas organizações, algumas até agora estão por aí. Então eu não senti muito aquele peso da exclusão, e também a nível da família também não houve muito peso. Agora, quando termino o ensino
médio. Vou para a universidade e as coisas começaram a ficar um bocadinho mais complicadas e apertadas. Mas eu tenho um lema de vida, é não reclamar, tá vendo? Esse é o meu lema de vida. É um revolucionário nato. Pois, eu não reclamo, a minha forma de reclamar é fazendo. E tanto é como às vezes nós só somos 8 irmãos, 7 rapazes e uma menina. Isso foi há 2, 3 anos atrás, meus irmãos a reclamarem e tudo mais. As coisas são difíceis, eu chamei, meti a se sentar. Inclusive, uma velha de mim disse: vocês estão a reclamar o quê? Assim mesmo, precisam reclamar o quê? Não está nada difícil. Vocês têm dois braços, têm 2 pernas, assim, não sou muito aqui a dizer. Vocês têm 2 braços, vocês têm 2 pernas. Alguma vez viram reclamar? Eles ficaram assim, olha. Pronto, vão trabalhar, ponto final. Parem de rabujar. Sim, eu disse isso, parem de reclamar. Sabe porquê? Eu disse isso para eles. Então, eu nunca senti muito isso. No escritório, quando comecei a fazer o estágio, senti que era uma proteção por parte dos meus patrões. Eles queriam que eu fizesse o back-off. Trabalhar em parceiros. Mas eu não queria isso, eu queria me tornar visível. Até porque na altura, 2014, quando faço a inscrição na Ordem dos Advogados, fiz uma pesquisa. Eu era o primeiro cadeirante na condição de advogado estagiário. A Ordem não tinha registrado ainda um outro cadeirante. Então, se eu sou o primeiro cadeirante, tenho que tornar isso público. Vocês têm que saber, independentemente das condições ou não dos tribunais, vocês têm que saber que não existe aí um advogado. E comecei a fazer as minhas atividades advocatícias a revelia. Opa, Assim, é um rebelde também. A revelia. Eu ia para o tribunal, aqui no Dona Joaquina, sem o consentimento dos meus patrões. Fazia os meus processos. E eles depois, é aquilo que eu disse, eles depois aceitaram. Vamos fazer o quê? Aceitaram por si. Ele quer fazer, vamos deixar fazer. E tanto é que depois indicaram: a doutora acompanha esse processo, a doutora acompanha aquele processo. E foi assim, quando termina o estágio, eles queriam que eu ficasse, eu disse: não quer ficar, vou me lançar para o mundo. Por quê? Porque eu percebi que ia tornar invisível, eu não queria ser invisível, eu queria que a sociedade Na verdade, sabia das habilidades que tinha, da potencialidade, então para que ficar aqui no escuro se eu posso brilhar para o mundo? Pois, então, mas na verdade também era como aquilo que eu disse ao Wally, eu queria mostrar às outras pessoas com deficiência, porque na altura, a nível da associação, tinha muitas pessoas com deficiência na minha condição, que estavam a fazer direito e que também, agora há um jovem que está no Insta também, cadeirante já advogado, um aqui do Benfica também, os outros. Então, eu disse: não, também é uma forma de eu incentivar esses meus compatriotas, que às vezes é falta de referência que eles não têm, servir de ficam assim testemunho. acanhados. Então, lancei-me e fui só Trilhando. Fui só andando, trilhando o meu caminho. Agora, apoio psicológico, né? Eu, na verdade, e também gosto muito de desenvolvimento pessoal, leio muito sobre essas matérias e quando tenho aí aqueles nossos momentos tenebrosos, nebulosos, recorro mais à Bíblia, ao livro da sabedoria, provérbios, leio muito desse livro e pois é. Mas senão aquilo que a pressão da sociedade, eu não deixo que isso uma bala. Como o lema é não reclamar e caminhar. Esse é o meu lema de vida. Até porque aqui quando reclama-se é visto como mimoso, né? Esse é muito frescuroso. Está lá só para lhe sentirem pena. E pronto, não somos tidos nem achados nessa vertente. Waliecha, qual foi a sua realidade com base na questão formulada? A princípio, se eu me lembro, nunca tive acompanhamento de nenhum psicólogo. Nunca tive acompanhamento de nenhum psicólogo. Acho que eu fui meu próprio psicólogo. Sério, sempre que eu me achava para baixo, eu olhava para o espelho e conversava. E dizia: eu não sou diferente a ninguém. Ninguém é melhor do que eu. Eu sou melhor do que qualquer um. Sim, então nunca tive acompanhamento de nenhum psicólogo, eu fui meu próprio psicólogo. E depois, a segunda questão, sempre que eu me encontrava para baixo, eu lembrava no que eu queria alcançar. Ou seja, a minha motivação sempre foi no que eu quis alcançar.
Sempre como ela olhava para mim, aqui não é o meu lugar, eu quero estar lá. Então me sentia obrigado a levantar, mesmo cansado, e caminhar até que alcançar aquilo. Lutava porque eu queria alguma coisa. E por outro também sempre tive acompanhamento da minha família. Com aqueles todos os cuidados especiais e por aí fora. O meu irmão mais velho foi, ou seja, Júlio de Carlos, né? Meu irmão mais velho. Uma vez chegou para mim e disse, eu lembro que estava com 14 anos, ele chegou para mim e disse, olha, você não é inferior a ninguém. Você é especial. Você tem muito para dar. E ele falou comigo de uma forma mansa, como amigo, a conversar para seu amigo. E ele me dizia, olha, você é muito pessoa. Você é inteligente, você tem uma capacidade. E eu já conseguia ver o que eu antes não via. Então foram coisas que de alguma forma foram me ajudando muito. Eu peguei as palavras dele que eu posso, eu sou capaz, eu sou melhor, eu não sou inferior a ninguém. Ou seja, meus braços curtos não me colocam para baixo, não me colocam para trás de ninguém. Eu estou a par de igualdade, ou se calhar em frente de muita gente. Então isso foi colocando em mim raízes e não permitiu de alguma forma que eu esteja para baixo. Então assim, eu tive um psicólogo, fui eu e o meu irmão mais velho. Se eu tive um psicólogo, fui eu e o meu irmão mais velho, eu e o Júlio de Carlos, porque ele foi a pessoa quem sempre me acompanhou. E eu fico maravilhado, porque até hoje, ele quando sai para falar das pessoas de mim, fala até de coisas que eu não sei que sou. Yeah. Esse aqui é o bom da vida. Ele chega para falar sobre mim, olha, o meu irmão, teu irmão, o Aletia, ele é isso, é aquilo. Às vezes eu vou para uma festividade em que ele está a organizar, ele é casado, que a família está organizando, eu vou para lá, e ele tem muitas afilhadas e afilhados. Eu só cheguei, pessoas que eu nunca escuto a minha, olha já. Ele. E aí, alguns vêm ter comigo, eu sou Aletia, eu sou afilhado do Júlio. Ele disse que você é isso. Calma, isso eu sou, mas isso eu não sei que eu sou. Então, são coisas que de alguma forma foram que hoje dá desse mundo de vida e coisas que eu até nem sei que eu tenho. Ok. Coisas que eu até nem sei que eu tenho. Então, só tive psicólogo foi ele. Nunca tive um comando de um psicólogo profissional ou especialista na área. Fui eu e o meu irmão mais velho, as minhas próprias motivações. Ok, muito obrigada, Aleja. Então, eu no caso, ao contrário, eu não vou dizer que a minha família não cuidou de mim tal como deveria ter feito, né? Mas em muitos momentos eu consegui perceber discriminação mesmo por parte dos meus irmãos, por parte de alguns primos ou coisa parecida. Eu também fui o tipo de pessoa que, como a Aleja, cresceu enclausulada no quarto, não participava a roda de amigos, por exemplo, porque também não tinha quase nenhum. Não ia para as festas familiares, porque achava que não devia estar, e se devia estar. Há uma coisa que eu lembro-me sempre, os meus irmãos não gostavam de andar comigo, porque como eu tinha... Agora já tenho uma órtese que me facilita e com o apoio das canadianas já consigo locomover-me melhor, mas como eu não tenho força nos pés e eu andava apoiando a mão à perna, andava muito lento, muito devagar e eles fartavam-se com isso. Você também anda muito devagar. E qualquer obstáculo, bastava eu pisar em alguma coisa, eu caía logo. Então era aquela coisa, poxa, toda hora cai, mas toda hora cai, você só cai, você não tem força na perna. Era algo que para eles era normal falar aquilo, mas para mim, eu dizia, já não volto a sair, eu prefiro estar em casa, que é melhor assim, eu não ouço essas coisas. E fechei-me por muito, mas por muito tempo. Eu lembro-me de uma situação que até hoje marca-me, porque coisas do gênero, quem faz não lembra-se, mas a quem foi feito é um sentimento que marca e muito, porque levamos para a vida toda. Estava no carro, eu, um tio meu, irmão da minha mãe, e a minha tia. Então, o carro na altura é aqueles carros de 5 portas, né? 3 portas, desculpa. Para tu teres que subir, tens que entrar para as laterais. Então, eu entrei, o tio tinha afastado a cadeira do motorista
E ele disse-me, puxa os pés, mas eu fazia um movimento como se quisesse puxar, mas eu não conseguia. E ele disse, poça miúda, tu estás mal, pá, até as tuas próprias pernas tu não consegues puxar. Isso é algo que matou-me imenso. Eu pensei, meu Deus, mas eles não sabem que eu não consigo, não sabem que eu tenho essa dificuldade. Então, num seio familiar eu já tive esses problemas. Na escola, então, era... Não propriamente na escola, mas a caminho da escola, né? Que é a sociedade. Era um bullying terrível. Bom, caiu! As crianças iguais, na mesma faixa etária, até mesmo os adultos, noutra altura. Agora já é um bocadinho bem mais difícil. Ainda há, mas já é um bocadinho bem mais difícil. Então, para dizer, quem foi o psicólogo? Foi o meu quarto, o psicólogo. Sim, porque nós acredito que estamos a entrar agora para estudos psicológicos, consultas, agora, né? Estamos a interagir mais com isso agora, porque antes não... É o que eu já disse, você quando queixava-se era visto como o mimoso ou a mimosa, essa já que lhe sentem pena, por isso é que está a reagir desse jeito, ou que comporta-se desse jeito. Então, era bem mais fácil interiorizar a dor e sofrer calado do que transparecer o que realmente sentia-se no momento. Não tive um psicólogo, eu despertei quando percebi que aquele já não era o meu lugar, que o quarto já não era assim tão belo como eu, linda e maravilhosa. Então, precisava sair de lá. Há um livro que eu não me esqueço até hoje, só não lembro exatamente o título, mas o autor é Zig Ziglar. Ele tinha um livro motivacional, acho que era Como Chegar ao Topo da Montanha ou da Vida. Eu, depois que li aquele livro, nunca mais fui a mesma pessoa, né? Passei a encarar a vida de forma diferente. E eu sou terrível, quem me conhece sabe. Quem conhece sabe. Então, sou essa pessoa, estou aqui forte, de portas abertas para o mundo, testando sempre novos desafios, que com a dor que a gente passa, nós tornamos-nos quase imbatíveis, né? É do tipo, venha o que vier, mais nada me pode ferir do que me feriu antes. A dor pode até ser imensa, mas a que eu senti antes foi pior. Então, é tipo, como é que eu digo? Algo para aliviar, só um álcoolzinho na ferida que depois passa, né? Não é nada que fique para sempre. Então somos nós. Estamos aqui para mostrar para o mundo que temos que livrar-nos de certos preconceitos. O nosso programa é sem preconceitos, porque é exatamente para ter esse pendor duplo, sem preconceito, porque somos penalizados por muitos preconceitos da sociedade e, ao mesmo tempo, sem preconceito, porque queremos a mesma sociedade sem preconceito. Eu admito que eu sou aleijado. Aleijado é tipo um título. É professor é um título, mas eu tenho um nome. Preconceito normalmente é a caracterização que a sociedade impõe ou incute na sua mente. Somos todos iguais perante a lei. Eu sou mesmo aleijado, mas sou capaz. Aleijado que faz aquilo e o físico não faz. Cada um de nós tem uma deficiência, mesmo não física, mas psicológica. Eu normalmente gosto que me chamam de aleijado. Eu não sofro preconceito. As pessoas é que têm preconceito. Nós sofremos muito. Muitas das vezes mata o nosso eu. Cada um de nós tem a oportunidade de poder mostrar aquilo que realmente é, aquilo que realmente vale e é capaz. Tudo aquilo que você faz, eu faço. Tudo que eu faço, você não faz. Eu não sofro. As pessoas é que são preconceituosas, elas é que pensam do seu jeito. Preconceito, comigo não há. Temos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações e temos os mesmos deveres e devemos ser cidadãos, sim senhora, com exemplos positivos. Seja como for a tua história, a quem não vive só ficou na memória. Ajuda o outro, dá um beijo no rosto e o tempo te trará bênçãos de novo. O Sem Preconceitos será um programa quinzenal que passará na telinha da TV Muzangala
2 vezes por mês, de forma quinzenal. Nós estaremos aqui para falarmos, abordarmos sobre os temas que são abrangentes ao preconceito e não só, no âmbito geral. Vamos tentar perceber aqui com psicólogos e histórias contadas na primeira pessoa o que é isso de preconceito, como encaramos isso, que lições boas podemos tirar do sem preconceito. Ao sem preconceito. E estamos aqui para lutar para isso, mostrar para o mundo que o mundo é mundo e a diferença faz o mundo. Se fôssemos todos iguais, eu não te vejo assim bonita como eu, Aliette. Eu lembrei do cenário agora, quando falavas. Mas já estamos mesmo na reta final, assim, muito rápido. Eu saio, pronto, nos últimos dias, eu não saio do mundo com meus irmãos, amigos e irmãos. E então fomos para o Kikagio, um de nós com oportunidade, fomos comemorar. E começamos a umas meninas. Na perdição. Sim, e uma delas se aproximou a mim, estávamos a conversar, e depois perguntou, paga-se uma gasosa, paga só isso. O meu irmão que eu puxei, chegou para mim e disse, Chewi, ontem parti os braços já sabem que já é bem curto. Ou seja, eu recebi aquilo de boa, porque eu já me aceitei, e nós nos tratamos assim, é o que eu disse, eles não me olham como deficiente, então me tratam assim, eu recebi de boa, mas ao nosso redor tinha pessoas que não são do nosso ciclo de amizade. As pessoas se entram ofendidas. Você trata-se do irmão mais velho, não sei o que, não sei o que. Nós olhamos e não estragou, nós somos assim. Não estragou nada. Não estraga, porque ele para você, todos já são por ontem, parte dos braços. Eu fiquei a rir, porque eu me aceitei, nós nos tratamos assim, então tudo parte daquilo. Se alguém chegar para mim e dizer, teus braços é curto, mano, não é novidade, eu já sei. É sabido. Ok, então, assim, considerações finais, senhor advogado, falando mesmo daquilo que é o nosso tema, o que é que pode deixar assim como um pontapé final para a sociedade? Para a sociedade mesmo. A lei da acessibilidade, em Angola, no caso. Na verdade, primeiro, e vai um apelo para as famílias angolanas, né? Olharem essa questão com maior rigor e seriedade, por um lado, por outro, deixarem da questão do protecionismo, né? Achou que isso depois também cria aquelas barreiras que já dissemos aqui, barreiras atitudinais, e aquelas pessoas que efetivamente têm cargos de liderança e chefia começarem a olhar essa questão como um assunto nosso. Por quê? Porque a acessibilidade não é só inerente à pessoa que tem uma limitação, né? Isso é acessibilidade. É para todos, é para todos, é um estilo de vida, tá vendo? Porque se agora aqui um tsunami meterem uma granada, né? Nem precisa, é só ir para a rua. Aí, aquela que está lá, né? Aqui, confesso que todos nós vamos ter dificuldade de ser lá abaixo. Então, exatamente. Aqui vamos nos sentir impotentes. Vamos nos sentir quê? Limitados. E não só, senhor advogado, isso acontece ou poderá acontecer a qualquer um. Exatamente. Caiu, deu um derrame, agora, amanhã vai precisar de uma cadeira de rodas. Então, como é que vai frequentar os lugares? Então, é nessa vertente. E, para terminar, a deficiência, conforme disse a Teresa, isso é temporária, ela pode ser temporária ou permanente. Então, qualquer um de nós é um potencial candidato a contrair uma deficiência. Nessa perspectiva, temos que começar a olhar a questão da deficiência com outros olhos. Problema nosso, não problema do Aliette ou do que é lá. É nosso problema, porque você um dia pode contrair. E quando contrair, como é que fica? Fica em casa. Não trabalha mais. Não faz nada. Terapias ocupacionais. Essa até, vamos lá amarrar. Então, temos que olhar nessa perspectiva. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora advogada Aliette. Vamos lá, considerações finais. Eu penso que nós, ou pessoas portadoras de alguma deficiência, deviam amar-se mais. Ok. Amar-se mais. Não só todo mundo devia amar-se mais. Como diz o advogado, a deficiência ela pode se contrair. E um dos exemplos que eu vejo é o Coutinho, né? Nós olhamos para um Coutinho quando apareceu, era completo,
Estava lá. Não, ele ainda é completo. Sim, não, está dizendo segundo aquilo que tinha os 2 braços e por aí fora. Mas hoje você vê que por algumas questões da vida, temos um cotinho que só tem já um braço. E às vezes o que me impressiona é que o que ele fez? Ele usou atualmente essa deficiência dele, a falta de um braço, e faz comédia disso. Não sei se conseguiram perceber. A ideia é, quando você se ama, quando você se aceita, você pega aquilo que para outros é defeito e você usa aquilo como sendo combustível, como sendo âncora, como sendo teu pilar, como sendo aquilo que vai te manter em pé. Ou seja, quando a aceitação, eu se chegar para trazer, se tem uma perna, ou seja, se não tem infecção na perna, já não vai doer tanto. Já não dói. Sim, já não dói porque você estou anestesiada. Você olhou para ti, eu sou assim, e eu ser assim não me torna diferente, não me torna inferior. Eu sou perfeita, eu sou igual, eu sou completa, ou até eu sou melhor do que muitos. Então, é isso que acontece. Então, o conselho que eu deixo é isso, a autoaceitação. Todo mundo deve se autoaceitar. Independentemente de quem seja, com o braço, né? Com as pernas, com os braços, com olhos ou sem olhos. Todo mundo deve se aceitar. Se queremos que os outros nos aceitem, nós devemos nos aceitar. Quando não há isso, aceitação, eu não vou pedir que a Teresa me aceite se eu não me aceitar primeiro. Quando eu não me aceito, não peço que você me aceite. Então tudo parte daí. O meu conselho é autoaceitação. Muito obrigada, e assim foi mais um programa do Sem Preconceitos. O Aliette já deixou aqui uma palavra muito boa, autoaceitação. Eu não me aceito, não posso impor a aceitação dos outros. Então vamos nos aceitar, sociedade em geral, vamos amar mais, vamos ser mais empáticos, olhar o outro como se estivéssemos no lugar dele e vamos fazer o mundo de forma diferente, não é? Muito obrigada para todos que estiveram aí do outro lado e nos despedimos com mais um poema de Wally Echa. Padronizados por uma sociedade sem padrão e nem perdão, rodeados de moralistas sem moral. Homens são capazes de dar mil passos para serem bem-sucedidos, esperam ser aplaudidos, mas nunca pensam levantar os que estão caídos. Engodam-se em suas próprias crenças, deleites, como se os demais estivessem na terra apenas defeitos. Com suas biologias, arrogantes, soberbos e prepotentes, vivem pisando aos outros como um tapete. Sujeitos cheios de crença, mas não praticam ação. Roubam o sorriso de uma criança em nome da religião que não tolera não. Pois o não é só mais uma afronta diante da sua submissão, causando guerra e divisão por falta de visão. Não consegue enxergar que só uma crença devia governar o mundo. A crença do amor. Eu sou como do melhor. Onde silenciar seus canos, abraço humano sendo humano. Onde as diferenças não nos separam, nos distinguem, não extinguem. Um mundo onde brancos e negros, pobres e ricos, religiosos e ateus, até eu, crentes e descrentes, feito arco-íris, pintemos o mundo diversificados em cores. Onde a liberdade de ser e crer, mas sem matar, sem oprimir, sem calar e sem punir. Tu és uma peça fundamental que completa este planeta. Então, pegue na caneta e una versos em palavras de amor para mudar este universo de ódio e desapego. Em que julgamos nós que ter alguém por detrás de uma tela e tela por perto? O ser humano precisa de amor, carinho, afeto ou até mesmo um peito. Um peito para chorar, desabafar, para acolher e recolher nossa dor, depositar. O que nos distingue não nos pode separar. O mundo é que nem um quebra-cabeça, ainda que quebres a cabeça, neste quebra-cabeça seja uma peça fundamental e não permita que eles possam nos igualar. Ninguém é melhor do que ninguém, só mesmo ninguém para ser igual a ninguém. Ser diferente não é crime, entenda? Então, não importa a cor da pele, não importa em que acreditas. Sejas tu cristão, afrocrata ou budista. Eu quero que saibas que as diferenças fazem o mundo, mas o respeito e a tolerância regem a convivência. Então, não importa a cor da pele, não importa em que acreditas. Sejas tu cristão, afrocrata ou budista. Eu quero que saibas que as diferenças fazem o mundo, mas o respeito e a tolerância regem a convivência. Eu respeito a diferença. Oba! No decorrer do programa, estávamos
então temos aqui o nosso artista AF com a obra finalizada. AF, então, a quem vai oferecer? Essa charity irá ser feita da nossa apresentadora, Teresa Fedão. Com muito amor e carinho. Ela é toda sua. Ai, que fofo, sinto muito, mas... Olha, e nada mais do que sem preconceitos. Ai, que bom, muito obrigada, F. Eu vou, olha, só não sei se vai ficar limpa depois, porque eu vou usar muito. Então, vou comprar assim uma lixívia bem potente, para deixá-la bem branquinha depois que eu roçá-la. Pode ser? Muito obrigada, muito obrigada. Aos outros participantes, eu sinto muito, mas essa foi minha. Ok, muito obrigada. Então fechamos assim o nosso programa e até a próxima quinta-feira.